Olá, estamos aqui junto com a Marilyn Morales para falar do novo livro que ela está lançando aí. Logo, logo vai estar disponível, Sabedoria no Casamento. E gostaríamos de saber um pouco mais sobre o livro. Marilyn, o que foi a motivação de escrever esse livro? O que me motivou foram os tantos conflitos que eu vejo que o casal tem, que os relacionamentos têm, porém, não são conflitos para se separarem. Eles não querem se separar, eles não querem abrir mão do relacionamento, porém tem problemas, né, dificuldades para continuar o relacionamento. E aí, nos casos estudados, né, nos casos que temos visto ultimamente, a maioria, o problema é sobre comunicação e sobre conhecimento da história do outro. Então, às vezes, eu, com minha história, quero que você responda às minhas necessidades, porém, com minha história, com meus pensamentos, com o que eu acho que é bom, sem ter em conta a sua história. Então, eu vi nesse livro a necessidade do autoconhecimento e do conhecimento do outro também, né? Para poder nos alinhar e nos reescrever. O livro é uma leitura para um casal recém-casado, é um casal que já tem um tempo de casamento, ou para aqueles que estão querendo se casar? E mais para aqueles que já têm um tempo de relacionamento, né? Porém, ele dá uma instrução para aqueles que estão começando também um relacionamento, né? Como que eu posso começar, quais são os pontos que eu tenho que rever, tanto que o livro começa falando muito do Gênesis, né? Onde que tudo começou, né? Onde que, que o relacionamento começa. Por quê? Porque às vezes nós começamos um relacionamento admirando o outro, gostando do outro, e aí eu estou falando do princípio do relacionamento, e como no passar dos anos isso vai se deixando de lado. Eu já não admiro mais aquilo que eu admirava, eu já não vejo mais as coisas boas que eu via, né? Que eu observava no outro. E aí, quando começa um relacionamento, é bom ir mantendo isso, né? A gente sempre estar se reescrevendo, sempre estar voltando no namoro, porque acho que parece que vai para um noivado, vai para o casamento e vai deixando de lado o namoro, né? E aí fala muito sobre esse namoro, por que começou a namorar, o que está admirando. E acho que para aqueles que estão começando um relacionamento, né, apontar mais isso. Por que eu estou namorando? O que eu estou admirando? Né? Contar, e continuar com aquela admiração em relação ao outro. Então, a proposta é de que esse namoro seja contínuo, mesmo com o passar dos anos. E existe uma explicação por que ela, às vezes se perde isso? Se começa nesse namoro e ao longo do tempo vai se perdendo essa perspectiva? Transformações ocorrem na vida e no dia a dia. Isso ocorre no casamento também? Sim, muitas vezes isso acontece porque não temos um histórico ou uma família que eu tenha visto fazer isso. E isso o livro aborda muito. Né? Eu não vi nunca meu pai levar umas flores para minha mãe, eu nunca vi meus pais falando hoje vocês vão ficar com a tia porque nós vamos sair a tomar um açaí só nós dois, porque nós vamos sair sozinhos os dois. Né? Esse namoro que como quando são ainda jovens, pedem permissão para o pai, né? O pai, eu vou lá no shopping com minha namorada, eu vou fazer isso, né? Eu vou levar esse presente para a namorada. E os pais vão perdendo isso. Como eles vão perdendo, depois a criança nasce, cresce e é adulta, achando que o relacionamento é isso aí, que não preciso voltar a levar umas flores, que não preciso mais
fazer uma surpresa, né? Sair só os dois juntos. E quando eu caso, eu trago essa atitude para meu casamento, né? Falando, isso já é para os jovens, para os adolescentes, para aquele que está começando. E não, o casamento, a renovação de votos, voltar ao princípio, voltar a onde nós começamos, é importante, porque o namoro é o que vai manter um relacionamento, né? Não são as contas que vão chegar, né? Não é a casa acabada, não acabada, os boletos, né? Não é isso que mantém um relacionamento. O que mantém um relacionamento é o olhar apaixonado, é a admiração, né? É o que está no namoro. E normalmente isso não acontece por causa, muitas vezes, a maioria das vezes, por causa de uma repetição de um histórico familiar. Se meus pais não faziam, eu também não faço, né? E a falta também de conhecimento, né? Isso aí é para os jovens, isso aí é para os adolescentes, né? Tendo esse preconceito muitas vezes, que isso já não é mais para nós, e é o contrário, é isso aí que é para nós mesmos, né? Agora nós temos essa liberdade de poder sair, de poder estar junto, poder passar um final de semana juntos, e isso Tá vendo, você já tem 21 anos de casado, 2 filhos, é teóloga, pastora, doutora em psicanálise, neurocientista e professora, né? Já lecionou filosofia, sociologia, e o livro tem dessa perspectiva de trazer conhecimento ou de trazer reflexões. Numa das partes tem Sócrates na filosofia fala conhece a ti mesmo. No casamento tem isso, conhecer a ti mesmo, numa relação a dois ou tem que ser numa relação individual? sim. Conhecer-se a si mesmo é uma relação individual, né? No casamento e na vida, nos relacionamentos, nas amizades, né? Tem que haver esse se conhecer a si mesmo, para saber onde que eu estou falhando. Eu preciso saber onde que eu tenho que melhorar, né? Eu não posso ser a mesma de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tenho que me desconhecer. Eu não tenho que ser a mesma, né? Só que isso é uma avaliação individual. Eu tenho que estar me conhecendo em relação a isso. E em relação ao relacionamento, também é importante, né? Ir vendo onde que nós estávamos, onde que nós estamos hoje, o que podemos resgatar daquilo que sempre foi bom lá no passado e que tem que continuar sendo bom no presente, e que coisas que precisamos deixar de lado, né, porque já não servem mais. Então, tanto individualmente como no relacionamento, é importante isso ir observando, né? E no relacionamento para quê? Para ir alinhando, né? Para ir alinhando, porque assim como individualmente eu vou alinhando meus pensamentos, eu vou alinhando, né, aquilo que não é bom, aquilo que foi imaturo, né? Eu me vejo às vezes em vídeos, em palestras antigas, eu falo, nossa, essa Mariline é a outra, hoje eu sou outra. Tem coisas que talvez eu não falaria hoje, né? Mas são processos de amadurecimento. E no casamento é a mesma coisa, né? É para ir alinhando os dois, né? É para ir se revendo. É importante essa avaliação do casal, né? O que foi, o que está sendo e o que nós esperamos também. A ideia é que o tempo não desgaste, mas encante. Isso. Porque muitos falam assim, eu vou separar por causa da rotina, né? Virou rotina. Só que muitos trabalhos estão 10, 20 anos e é rotina, e não sai do trabalho por causa disso. Então, não é rotina que separa, não é cansaço, não é isso. É voltar sempre ao princípio, a um namoro, voltar sempre, é como uma planta, né? Não sei se você já ouviu, né, que o casamento, o amor é como uma planta que tem que estar regando e tudo.
E quem já cuidou de plantas, eu já cuidei de plantas, né? Às vezes é algo cansativo, porque você tem que estar colocando água, tem que estar tirando a plantinha que já não é boa, né? Tem que estar vendo a terra. E o casamento é isso, sempre tem que estar revendo, tem que estar analisando, né? Olhando o que pode melhorar, o que não pode melhorar. E isso é constante. Eu não posso me relaxar, falar, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Não posso me relaxar nisso. Ó, quanto tempo que nós não saímos juntos, então vamos sair juntos. Quanto tempo que não conversamos, e nós tomamos um café só nós dois, então vamos tomar um café só nós dois, né? O relacionamento é algo constante e dinâmico. Eu não posso pensar assim, temos 10 anos, então não precisamos sair mais, porque eu já conheço ele, ele me conhece. Não, é algo dinâmico, constante e viver, né? Você casou para amar e ser amado. Então, viva esse amor, né? Não se relaxe, porque já tem 10, 20, 30 anos de casal. Não pode. Viva esse amor como quando era um adolescente. Já vamos sair, vamos viajar, vamos escrever uma cartinha, vamos dar uma surpresa. Isso é algo constante. Existe alguns conceitos de que o pensamento ele não é real, ele é virtual, mas os sentimentos eles são reais. O casamento passa por essa perspectiva nessa relação. O que, por exemplo, o pai e a mãe têm a ver com a relação a dois? Uhum. Acho que eu não entendi essa pergunta. É, como, como que numa relação de um casamento tem a influência da psique do pai e da mãe? Ah, sim, de uma forma tremenda, né? Tanto que se nós vemos na espiritualidade, há algo que é um mandamento, né? Você casará e deixará pai e mãe. Você tem que deixar, né? Economicamente, emocionalmente, fisicamente, você tem que deixar pai e mãe. Se isso não fosse fácil, né? Não fosse tão difícil, não estaria na Bíblia, né? Não estaria na espiritualidade, não estaria em nenhum lugar, né? Você casou e continua tendo esse relacionamento com pai e mãe. Então, é algo que é dito, falado, para quê? Para você entender na sua cabeça que aquilo que foi seu pai e sua mãe não pode ser você. Você pode trazer algumas coisas, ética, moral, talvez, né, de lado do pai e da mãe, mas a história deles não pode influenciar na sua história. E aí onde você tem que rever. Por quê? Porque 40% influencia, né, na sua história. Então, às vezes, você, como já falei em outro momento, você nunca viu seu pai chegar com um buquê de flores, com um chocolatinho, ou falar para a mãe assim, eu te amo, né? Para a esposa, na realidade, falar eu te amo. E aí você também fazer o mesmo. Você inconscientemente é uma repetição. Isso influencia sim, influencia muito. E para isso eu tenho que rever, eu tenho que me rever, eu tenho que ver a minha história e conhecer a história do outro também. Porque às vezes eu estou exigindo do outro algo que não está na psique dele, porque ele nunca viu, não existia na família dele. Então é importante eu rever qual é a história dele, de onde que ele vem, né? De um casamento dos pais, né? E você vê muito às vezes, quando os pais brigam e a mãe fala, eu vou me separar, eu vou me separar. Às vezes, inconscientemente, você traz isso para seu relacionamento. Qualquer briga, qualquer dificuldade, qualquer desafio, o primeiro a ser falado, eu vou me separar, né? Eu vou me separar. E, na realidade, bem no fundo, a pessoa não quer separar. Mas como foi essa fala que está trazendo dos pais, automaticamente faz a mesma coisa. Não fala assim, vamos solucionar, porque se a mãe tivesse falado, ou o pai tivesse falado, estamos num problema, nós vamos solucionar, temos que solucionar esse problema. A pessoa vai agir dessa forma no casamento.
Mas se só escutou dos pais, eu vou te abandonar, nos vamos separar, lamentavelmente essas são falas que ficam na psique, especialmente a voz da mãe, ela autoriza a criança a ser ou não ser, né? E, e isso vai ficar, e quando no relacionamento dela, da criança que agora é adulta, aconteça alguma crise, imediatamente pensa, eu vou te deixar, nós vamos separar, vá por seu lado, voltar à casa de seus pais. Então tem que deixar pai e mãe sim, né? E para deixar, muitas vezes eu tenho que lembrar a história, para ver o que eu tenho que deixar, porque tem coisas que têm que ser deixadas, como tem coisas que podem ser mantidas também, né? Não precisa ser tudo também não. Mas especialmente aquilo que não foi bom, né? Reescrever. O livro ele não vai por um caminho poético, mas em alguns momentos ele traz essa licença poética, né? Tem um determinado momento que fala da lua de mel, o casamento com uma lua de mel. É, e produzir que essa lua de mel, que essa relação de amor e cuidado sejam contínua durante os anos, né? E como fazer isso nos momentos em que é necessário ter conversas difíceis ou ter alinhamentos e ajustamentos entre o casal. Uhum. Conversas difíceis são necessárias entre o casal, porque se eu não falo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, provavelmente falarei com alguém de fora, e às vezes isso se torna perigoso, né? Com quem que eu vou falar? Que conselho que aquela pessoa vai me dar, né? Ah, eu separei, então separa, né? Então, as conversas, elas têm que ser entre o casal, né? Ah, eu estou pensando que ele não está muito presente, que ele não está conversando muito comigo, então fala com ele, né? Aí conversa com amigas, com amigo, não, ele está muito distante, mas com o esposo não fala. E às vezes o esposo precisa ouvir. E vice-versa também, né? A esposa, né? Ah, minha esposa antes era mais carinhosa, ultimamente não está sendo mais. Fala com ela, né? Tem que haver essas conversas, né? Porque para o outro saber onde que eu tenho que me rever, onde que eu tenho que agir, tem que haver essas conversas difíceis. E quando se tornam muito complicadas, quando os dois não estão se alinhando, procurar ajuda, né? Todo problema, ou como eu falo, né, todo desafio é para quê? Para procurar ajuda. Né? Não é para ficar no problema, não é para ficar nesse desafio, puxando um, puxando o outro, cansando o relacionamento com algo que eu posso procurar um aconselhamento, uma conselheria, né? Conselheiros, na minha espiritualidade, ou terapias para casais, né? Que tem muitas terapias para casais, e hoje às vezes nem precisa sair de casa, que são terapias às vezes até online que podemos fazer. Então, ter essa cabeça mais aberta de entender que se eu estou com um problema muito grande e não estou solucionando com meu esposo, é tempo de procurar ajuda, ter essa humildade de saber que é um tempo de eu procurar por alguém que nos guie nesse momento, que seja neutro, né? Que seja neutro. Às vezes, um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra pode ajudar. Porém, tem momentos que precisa de alguém neutro, né? Que não puxe nem para um lado nem para o outro, né? E esses momentos difíceis, tomara não cheguem no casamento. Mas se chegam, é para procurar ajuda. Não existe uma receita de bolo, não existe uma escrita, um caminho que faça assim, faça dessa forma que você vai encontrar um bom relacionamento. Mas nós percebemos na nossa sociedade que se você deseja aprender a dirigir, você tem um direcionamento, você faz uma autoescola, você faz uma baliza. Se você pretende ter uma formação acadêmica, você vai passar por um processo até que você alcance ali a sua titulação acadêmica. E a vida tem muito disso, né? Você vai tendo acompanhamentos e tutorias, vamos dizer assim, para que você chegue a dizer que está minimamente capaz de exercer aquela realidade ou transmitir aquela habilidade.
No casamento nós não temos isso. Como que a relação com o casal ocorre, já que são duas pessoas diferentes que de repente desejam e assumem o desejo de estarem juntas, mas que trazem suas bagagens, suas realidades, suas vivências e que muitas das vezes podem ser totalmente diferentes, né? Uhum. Aí onde nós voltamos, né, ao autoconhecimento. Eu tenho que saber de onde que eu venho, como que era a minha família e que vícios eu estou trazendo também para meu casamento. Para eu não repetir isso, para eu reescrevê-los, ressignificá-los, que muitas vezes nós não fazemos isso. Né? Nós não vamos para o casamento dos nossos pais para analisá-lo e tudo, até às vezes por um sentimento de culpa, né? Meus pais deram o melhor, eu não quero ver eles, mas não é, você não está analisando os seus pais, você está analisando as atitudes que naquele tempo talvez foram até boas para eles, mas hoje já não cabem mais, né, no relacionamento. Tem que haver esse autoconhecimento, porque cada um é cada um. É como terapias, você não pode fazer a mesma, mesmo que as duas pessoas tenham com ansiedade, você não pode tratar as duas da mesma forma. Né? Tem que ver o histórico, porque foi, há uma hereditariedade, não há, são várias coisas. No casamento é a mesma coisa, cada um é cada um. Né? Cada relacionamento é um relacionamento. Cada desafio é um desafio. Para alguns, um desafio econômico, para outros, um desafio de comunicação, para outro é um desafio de emoções muito apuradas. Cada desafio é um desafio, cada história é uma história. Então, quando se trata de um relacionamento, é bom conhecer a história de cada um, saber onde que estão repetindo isso e tratar na singularidade e às vezes até na particularidade de cada um. Mas, como você mesmo falou, não há uma receita. Se esse aqui vocês têm que fazer. Se fosse assim, né, seria fácil. O casal casa já com esse manual, né? Então, tem dicas, tem coisas que podem ser instrução, mas especialmente o autoconhecimento e saber o que eu vou manter nesse relacionamento e que não. Né? O que eu vou manter nesse casamento e que não. O que vai encaixar aqui e que não, porque talvez o que é bom para um casal, talvez não é bom para o outro. Né? E o que não é bom para esse casal, também, talvez para o outro é muito bom. Então, isso é muito singular, né? É um particular de cada um, de cada casamento também. Sim. Existe a fala de que muitas vezes, eu posso amar por nós dois, eu sou responsável pela nossa felicidade, eu vou te fazer feliz. Isso é possível numa relação? É uma grande ilusão, né? Eu vou agir por vocês dois, é isso que você fala, né? Eu vou, né, te fazer feliz. Um se esforça por fazer feliz o outro, né? Pode haver essa caminhada. Porém, a felicidade é muito individual, né? Não é o que você vai fazer que vai me fazer feliz. Eu vou ser feliz se eu de fato sou feliz. Porque tem casamentos que a esposa se esforça por fazer um monte de coisa, por fazer um jantar, por fazer, né? Só que o esposo não reage, né? Ele não quer e ele chega grosso, ou vice-versa também, né? O esposo leva flores, leva coisas e a esposa não muda. Então é uma coisa individual isso aí de ser feliz. A pessoa já tem que estar bem, já tem que estar completa. E acho que isso começa lá no princípio, no relacionamento. Quando alguém fala assim, eu quero alguém para me completar. Esse é a grande ilusão do ser humano, né? Um grande erro do ser humano. Porque você não procura alguém para te completar. Aquela pessoa já tem que estar completa. Você tem que estar completo. Você já tem que saber o que você quer e o que não quer. E mesmo na sua incompletude, né, muitas vezes, porque isso é ao longo do tempo, muitas vezes, é uma coisa
de você, particular. Mas não porque você queira que alguém venha e te complete. Você vai querer alguém para caminhar junto contigo, que tenha esse objetivo, que tenha objetivos parecidos, né? Que tenha princípios parecidos, tenha uma espiritualidade, né? Igual para quê? Para poder caminhar juntos o mais alinhado possível. Mas não é que a tua atitude vai me fazer feliz ou que a minha atitude vai me fazer feliz. O que vai me fazer feliz é o que já está dentro de mim, né? Aquilo que já está no meu interior. E aquilo que você faz só vai apontar aquilo que está dentro de mim, né? Porque pode que faça uma surpresa, eu já vi fazendo surpresas e que o esposo jogou tudo no chão porque ele não gosta de surpresa. Eu já te falei que eu não gostava de surpresa, né? E a outra achou que ele gostava de surpresas. Tem algo que tem que ser tratado nele? Claro, tem que ser tratado nela também, várias coisas. Então, a felicidade, ela diz de mim, ela é muito individual. Procurar fazer feliz o outro, acredito que mais conhecer o outro e saber o que é bom para o outro, né? Tem uma fala que diz assim, aquilo que eu quero fazer para o outro o que é bom para mim, né? Eu quero fazer para o outro aquilo que gostaria que fizessem comigo. É uma fala bonita, mas às vezes pode ser até um pouco egoísta, né? Porque eu estou pensando em mim. Aquilo que é bom para você, para mim vai ser bom para você. Não é assim que funciona. No casamento não é assim, né? Eu gostaria que ele fizesse isso comigo, então como eu gostaria que fizesse comigo, eu vou fazer com ele. Não. O que ele gostaria que fizesse, o que ela gostaria que fosse feito, né? E aí eu agir de acordo à história do outro, à vida do outro, aos gostos do outro. Mas para isso tem que haver um conhecimento. A felicidade ela é muito individual. E no casamento tem que haver uma negação e uma procura por se conhecer, constantemente conhecer o outro. Porque essa dinâmica da vida, ela vai nos mudando, né? Ela nos muda constantemente, então eu sempre tenho que estar me reconhecendo, conhecendo, eu sempre tenho que estar fazendo isso. No casamento também, sempre tenho que estar vendo o que foi bom, o que continua sendo, e é isso, mas a completude, ela tem que vir já nos princípios. Eu sou completo naquilo que eu já achei que é bom, mas eu não me completo no outro. Eu não posso fazer isso, porque eu vou sobrecarregar o outro, vou me sobrecarregar e não vou entender. Ou o outro não vai entender por que eu estou tão em cima dele, né? Não é assim que funciona. Mesmo que o outro te admire, te ame muito, você tem que entender que você também tem que ter essa sua individualidade. Você tem que entender que ele também passa por essa relação do eu, para construir o nós. Porque pode falar, você tá linda, aí são seus olhos, ou seja, não são os meus, são os seus, são os seus olhos, né? Eu te admiro pelo que você faz. Você tá falando isso só para me agradar. Então, significa que aquela pessoa não está tendo isso dentro dela. Então, tem que ser trabalhado também, né? Por que não está tendo dentro dela? É por isso que cada um tem que se admirar. Tudo começa por mim. O livro fala muito isso. Fala sobre autoconhecimento, sobre se olhar. Tanto que em todos os capítulos, no final, tem uma pergunta. A maioria das perguntas são em que você pode melhorar aí, o que você pode fazer aí. Então, é sobre mim. O relacionamento é sobre mim. E só não dá certo o relacionamento se os dois são totalmente diferentes em tudo. Né? E não há uma procura para entender o outro também. Então, aí provavelmente o relacionamento não daria certo por causa do egoísmo também. Eu não quero abrir mão do que eu quero, não quero abrir mão daquilo que eu penso, eu não quero abrir mão, né, das minhas coisas por você, porque tem que haver também esse alinhamento, né, se reescrevendo. É como uma mãe também quando tem um filho, né, a mãe tem que se rever em muita coisa para poder abrigar aquele filho, para poder entender aquele filho, muitas vezes abrir mão daquele conhecimento que ela achava que era bom e já não é mais. O relacionamento é isso mesmo, né? Você está dando à luz um relacionamento,
no qual você vai ter que se rever em muita coisa e o outro também. Percebo que o livro trabalha essa ideia dessa relação que vai se construindo ao tempo e que se mantém no encanto, no amor, no respeito, na admiração. E isso então não diz das relações tóxicas. Não está falando de pessoas que estão tendo relações tóxicas, mas de pessoas que, assim como, fazer uma comparação, numa relação profissional, estão sempre buscando se desenvolver para ser o melhor de si e responder melhor com as suas habilidades e competências no casamento. É isso. São duas pessoas que estão dando o melhor de si para que a sua empresa, constituição, vamos dizer assim, núcleo familiar, seja o melhor possível a cada dia, a cada ano. Uhum, é isso mesmo, né? É olhar para si, né? Não esperar no outro o tempo todo, né? Esperar que o outro faça, que o outro pense, né? Analisar em que eu posso mudar, o que eu posso fazer. E se eu estou vendo que alguma coisa do outro me prejudica, aquilo que nós falamos, né? Senta, conversa, cheguem a um alinhamento, porém, os dois têm que estar dispostos a estar em um processo de mudança e muitas vezes constante. Porque se você mesmo se vê, né, como pessoa, aquilo que eu era, como eu falei, né, um tempo atrás, eu não sou a mesma. E provavelmente o parceiro ou parceira também muda. Então, o relacionamento também tem suas mudanças de amadurecimento. E aí tem que haver uma conversa, uma relação, chegar a um consenso constantemente. Ou seja, nós temos que morrer a nosso egoísmo, né? Nós temos que morrer a nossa, muitas vezes, individualidade para poder pensar por dois, né? Que na realidade, se pensar por dois seria pensar por um, porque no momento que tem um relacionamento, já não são mais dois, são um só. Então, o que mais puder alinhar esse pensamento, a relação vai ser melhor, né? Se você vê quando tem um casal de muitos anos, normalmente eles se parecem no final da vida, né? Já parecem no prato, parecem, até na forma de caminhar, os dois parecem, porque vão se alinhando tanto que começa um a entrar na vida do outro e de fato ser um, né? Já não somos dois, mas somos um. E é esse alinhamento que tem que se chegar. Só que quando? Cada casamento é um casamento. Alguns chegarão antes, outro depois, outro mais rápido, outro demorará um pouco mais. Mas a procura seria essa. Para encerrarmos, para você, casamento é? Casamento é uma negação um do outro e uma junção para ser um. Muito bem. Foi um prazer conversar com você. Sua esposa pediu para dizer que te ama muito. Está muito feliz, encantado com você. Deseja muito sucesso. Obrigada. E parabéns, sucesso nessa sua caminhada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.